Saudações, exploradores do misticismo e amantes das tradições. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os segredos mais profundos das culturas e os mistérios que o tempo insiste em preservar. Preparem-se para uma viagem que nos levará além do visível, ao encontro de almas e energias que habitam os recantos mais antigos da nossa memória coletiva. Hoje, meus caros, mergulharemos num dia de profundas ressonâncias, um dia em que o véu entre os mundos se afina, tornando a presença dos que partiram quase palpável. É um período de pausa, de reflexão e, acima de tudo, de respeito. Um dia em que a vida e a morte se encontram numa dança ancestral, lembrando-nos da nossa própria mortalidade e da eternidade da alma. Estamos a falar do primeiro dia de novembro, o Dia de Todos os Santos, uma data que, embora profundamente enraizada na fé cristã, carrega consigo ecos de tempos imemoriais, quando o fim da colheita marcava não só a transição para o inverno, mas também uma comunicação mais intensa com o mundo espiritual. Em Portugal, este dia é um pilar da nossa identidade, um misto de luto respeitoso e celebração da memória, onde as famílias se reúnem em cemitérios iluminados e as crianças batem as portas ao som de Pão por Deus. É uma data que nos convida a honrar os nossos antepassados, a reconhecer o ciclo da vida e a contemplar a linha tênue que separa o terreno do divino. No seu cerne religioso, o Dia de Todos os Santos é uma solenidade da Igreja Católica, dedicada a celebrar todos os santos, conhecidos e desconhecidos. É um dia para honrar aqueles que alcançaram a santidade, os mártires e os confessores da fé, que de alguma forma inspiram a humanidade a viver uma vida de virtude e sacrifício. Acreditam-se que, neste dia, os santos intercedem pelos vivos, e é por isso que os fiéis lhes dirigem preces. As súplicas são variadas e profundamente humanas. Pede-se saúde para os enfermos, proteção para a família e para o lar, abundância para as colheitas e, com particular fervor, a paz e o descanso eterno para as almas dos entes queridos que já partiram. É um momento de profunda conexão espiritual, onde a esperança se entrelaça com a saudade. Contudo, para além da doutrina cristã, as raízes deste dia mergulham em solo muito mais antigo, um solo regado por crenças pagãs. O Dia de Todos os Santos partilha as suas origens temporais com o Samhain celta, uma festa que marcava o fim do verão e da colheita, e o início da estação escura e fria. Era o momento em que se acreditava que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava mais fino, permitindo que os espíritos regressassem para visitar os seus antigos lares. Muitos dos rituais cristãos que hoje observamos, a iluminação de velas, as oferendas de alimentos, as visitas aos túmulos, são, na verdade, ressonâncias adaptadas de práticas pagãs ancestrais, um testemunho da capacidade da fé humana de absorver e transformar o que já existia. A história do Dia de Todos os Santos é uma tapeçaria rica e complexa, tecida ao longo de séculos, onde a fé e a mitologia se entrelaçam. A celebração dos mártires e santos começou cedo no cristianismo, com cada comunidade a honrar os seus heróis da fé em datas específicas. Contudo, a proliferação de santos e a impossibilidade de comemorar individualmente cada um levou à necessidade de uma celebração coletiva. No século IV, o Papa Bonifácio IV consagrou o panteão romano à Virgem Maria e a todos os mártires, estabelecendo o Natalis Sanctae Mariae ad Martyres, em 13 de maio. Esta data persistiu durante algum tempo, mas a verdadeira mudança ocorreu no século VIII. Imagine as brumas densas e os ventos gelados da Europa do Norte, onde os celtas celebravam o Samhain, o grande festival da morte e do renascimento, a 31 de outubro. Para eles, era a noite em que os portais entre os mundos se abriam, e os espíritos dos antepassados podiam caminhar entre os vivos. As fogueiras eram acesas para guiar os bons espíritos e afastar os maus. Oferendas de comida eram deixadas à porta para aplacar os que regressavam. Era um período de grande poder místico
de adivinhação e de profundo respeito pelos que já não estavam entre nós. À medida que o cristianismo se expandia por estas terras, os líderes da Igreja, em vez de tentarem erradicar completamente estas crenças profundamente enraizadas, procuraram cristianizá-las. Foi o Papa Gregório III, no século VIII, quem moveu a celebração de Todos os Santos para 1 de novembro, provavelmente para coincidir e, de certa forma, santificar as tradições pagãs do Samhain. Mais tarde, no século IX, o Papa Gregório IV estendeu esta celebração a toda a Igreja. E assim, o que era um dia de luto e temor pagão, transformou-se num dia de honra e esperança cristã. A mudança não foi, contudo, uma mera substituição. Ela foi uma fusão. As velas acesas nos cemitérios, que hoje vemos como um gesto de oração pelos defuntos, podem traçar as suas raízes às fogueiras do Samhain, que iluminavam o caminho dos espíritos. As oferendas de pão e outros alimentos, conhecidas em Portugal como pão por Deus, ecoam as oferendas que os celtas deixavam para os seus antepassados. Esta data tornou-se, assim, um símbolo da eterna busca humana, por conexão com o divino e com o mistério da existência para além da vida. É uma lenda viva, que nos fala de continuidade, de memória e da força indomável da fé. No dia de Todos os Santos, o próprio ar parece sussurrar segredos, e os sinais do destino são mais nítidos para quem souber observar. Sinais do destino. 1. Narodni Primete, prognósticos populares. Prognósticos de tempo e colheita. Daí, se chover no dia de Todos os Santos, é sinal de bom ano e boas colheitas. A chuva, purificadora e fertilizadora, promete abundância nos campos e prosperidade para o ano que se inicia. É como se os céus abençoassem a terra. Se houver nevoeiro no dia de Todos os Santos, o inverno será rigoroso. O nevoeiro espesso é visto como um véu que prenuncia um inverno severo, com geadas e frio intenso, desafiando a resistência das sementeiras. Se o vento soprar forte neste dia, trará consigo mudanças. Ventos fortes simbolizam instabilidade e transformações significativas na vida das pessoas e na comunidade, pressagiando tempos de transição. Um dia ameno e soalheiro em 1 de novembro promete um Natal frio e branco. A calmia e calor neste dia são vistos como uma troca. A natureza poupa a sua fúria agora, para a libertar no final do ano. Árvores com muitas folhas em Todos os Santos, inverno tardio. Se as árvores ainda mantêm a sua folhagem verde e abundante, é um sinal de que o frio intenso e o inverno rigoroso tardarão a chegar, prolongando a estação amena. Se o sol se esconde antes do meio-dia, o ano será de escassez. Um sol que não brilha plenamente neste dia é interpretado como um mau presságio para a abundância, indicando tempos de dificuldades e colheitas magras. Ver pássaros a migrar em grande número, sinal de bom tempo duradouro. A observação de grandes bandos de aves migratórias é um augúrio positivo, indicando que o tempo bom persistirá por mais tempo, antes da chegada do inverno rigoroso. Prognósticos domésticos e financeiros. Encontrar uma moeda velha no dia de Todos os Santos, sorte inesperada na fortuna. A moeda antiga é um presente dos antepassados, um portal para a prosperidade que se manifestará de forma surpreendente e benéfica. Partir um espelho neste dia, 7 anos de azar, mas também de revelações. Embora tradicionalmente associado ao azar, o dia de Todos os Santos amplifica a energia do presságio. Quebrar um espelho pode significar o fim de uma ilusão e o início de um período de dolorosas, mas necessárias, verdades. Acender uma vela que se apaga sem vento, um espírito próximo tenta comunicar. Uma chama que vacila ou se extingue misteriosamente é vista como um sinal da presença de uma entidade do outro lado, que anseia por transmitir uma mensagem ou conforto. Ter um animal de estimação a choramingar sem razão aparente, presságio de visita espiritual.
Os animais são sensíveis às energias. Se um cão ou gato demonstra aflição sem causa visível, pode estar a sentir a presença de um espírito a visitar o lar. Sonhar com água corrente, purificação e renovação da sorte. A água fluida nos sonhos é um símbolo poderoso de limpeza e do afastamento de energias negativas, abrindo caminho para uma nova fase de sorte e bem-estar. 2. Sni Vetunot. Sonhos na noite de Todos os Santos. A noite que antecede o dia de Todos os Santos é uma das mais potentes para a revelação onírica. Os sonhos são portais, e nesta noite, os portais estão abertos. Ver entes queridos falecidos. Não é um pesadelo, mas uma bênção. Eles vêm para vos tranquilizar, dar conselhos, ou simplesmente para que saibam que estão em paz. Prestem atenção às suas palavras ou gestos, pois são mensagens do além. Sonhar com abundância, frutos, colheitas, mesas fartas. Significa prosperidade e fartura para o ano que se avizinha. É um sinal de que os vossos esforços serão recompensados e que as energias ancestrais vos abençoam com sorte. Sonhar com água. Se for água limpa e corrente, simboliza purificação, renovação e a superação de obstáculos emocionais. Se for água turva ou estagnada, pode indicar a necessidade de resolver conflitos internos ou de se libertar de pesos do passado. Sonhar com fogo. O fogo pode ser um símbolo de transformação e paixão, mas nesta noite pode também alertar para perigos iminentes ou para a necessidade de purificar velhas energias. A forma como o fogo se manifesta no sonho é crucial para a sua interpretação. Sonhar com chaves ou portas. Chaves simbolizam acesso a novos conhecimentos ou soluções para problemas. Portas abertas representam oportunidades, enquanto portas fechadas podem indicar barreiras que precisam ser transpostas ou caminhos que ainda não estão prontos para serem explorados. 3. Rosden e Vetadden, nascidos no dia de Todos os Santos. Aqueles que vêm ao mundo no primeiro dia de novembro são almas especiais, marcadas por uma ligação profunda e intrínseca com o mundo espiritual. Possuem uma intuição aguçada, quase mediúnica, e uma capacidade inata de compreender o que se esconde para além da superfície. Caráter e destino. São frequentemente vistos como almas antigas, com uma sabedoria que transcende a sua idade. Possuem uma empatia notável, sentindo as emoções dos outros com intensidade. Podem ser por vezes melancólicos, reflexivos, inclinados à introspeção e à procura de significado profundo na vida. A sua conexão com os antepassados é forte, o que os torna guardiões de memórias e tradições familiares. O seu caminho na vida pode ser o de curadores, conselheiros ou artistas, sempre com uma perspectiva única sobre a condição humana. São seres de transição, que podem ajudar a dissipar medos e a trazer luz a momentos difíceis. 4. Imeninique, nome do dia. Neste dia, embora não haja um santo único a ser celebrado, mas sim todos os santos, é um momento em que cada um de nós celebra o seu próprio santo padroeiro, ou o anjo da guarda. Contudo, entre os nomes mais comuns associados à santidade e à devoção em Portugal, podemos mencionar Ana, Maria, João ou José, que carregam em si a força de gerações de fé. No entanto, neste dia, o nome que ressoa é o de Todos os Santos, um nome coletivo que simboliza a comunidade universal dos espíritos luminosos que nos guiam. O Dia de Todos os Santos não é apenas um feriado, é uma tapeçaria de rituais e costumes que nos ligam ao passado, ao divino e uns aos outros. Tradizie e rituale, o que fazer. O A1. Visita aos cemitérios e honra aos defuntos. Objetivo: reverenciar a memória dos entes queridos que partiram, garantir o seu descanso e manter viva a conexão familiar. Acredita-se que as almas dos defuntos, neste dia, estão mais próximas e anseiam por serem lembradas.
O que precisa? Flores, especialmente crisântemos, que simbolizam a vida eterna e a memória, velas, água e um pano para limpar. Como fazer? Na véspera ou na manhã do dia 1 de novembro, dirija-se ao cemitério. Comece por limpar cuidadosamente a sepultura ou o jazigo, removendo sujidade e ervas daninhas. De seguida, coloque flores frescas, simbolizando a beleza e a continuidade da vida. Acenda velas junto à campa. Cada chama é uma oração, uma luz que guia a alma e a mantém presente, afastando as trevas e oferecendo conforto. Permaneça em silêncio por alguns momentos, em oração, ou simplesmente em contemplação, relembrando os momentos partilhados. O que fazer depois? As velas devem arder até ao fim. As flores podem permanecer até murcharem. O mais importante é o sentimento de paz e a certeza de que a memória está honrada. 2. A tradição do pão por Deus. Objetivo: pedir e dar esmolas em nome das almas dos falecidos, especialmente as do purgatório, e para os mais necessitados. É um ritual de partilha e caridade que invoca bênçãos e afasta a miséria. Base: o que precisa. Para quem pede, geralmente crianças, um saco ou cesto. Para quem dá, pães doces, as broas dos santos, frutas secas, nozes, castanhas e outros pequenos doces. Como fazer? Na manhã do dia 1 de novembro, as crianças, sozinhas ou em pequenos grupos, vestidas por vezes com disfarces simples, batem às portas das casas, recitando a frase, pão por Deus, ou ó da casa, faz favor, dá pão por Deus. Em algumas regiões, recitam quadras específicas. Os moradores oferecem o que têm, simbolizando a partilha e a ajuda às almas. O pão simboliza a vida e a subsistência, oferecido em nome do divino. O que fazer depois? O que se recebe é partilhado entre as crianças. Quem dá, recebe a bênção das almas e a promessa de não passar fome. 3. O banquete dos santos e o altar doméstico. Objetivo: celebrar a vida e a memória dos que partiram em casa, com a família, fortalecer os laços familiares e manter a presença dos antepassados no lar. O que precisa? Alimentos tradicionais do dia, um espaço para um pequeno altar, velas e fotografias dos defuntos. Como fazer? Prepare um pequeno altar numa parte tranquila da casa. Coloque fotografias dos familiares falecidos, acenda uma vela para cada um e coloque um copo de água limpa, que se acredita saciar a sede das almas. Em muitas casas, prepara-se um banquete com as iguarias da época. As tradicionais broas dos santos, bolinhos de abóbora, pão de ló, nozes, romãs e, claro, castanhas assadas, que são um símbolo de fartura e de calor. Partilhe esta refeição com a família, contando histórias e recordando os que já não estão fisicamente presentes. O que fazer depois? As velas devem arder completamente. Os restos do banquete podem ser partilhados ou dados aos animais, mas nunca desperdiçados. 4. A queima das castanhas e o fogo sagrado. Objetivo: o rito de assar castanhas neste dia tem raízes muito antigas, ligadas às fogueiras do Samhain. Simboliza a purificação, a proteção contra maus espíritos e a união familiar. A castanha, fruto da terra, representa a abundância e a proteção. O que precisa? Castanhas, um magusto ou forno grelhador, sal. Como fazer? Reúna a família à volta do fogo ou do forno. Risque as castanhas para que não rebentem e coloque-as a assar. Enquanto as castanhas crepitam no fogo, conte histórias, adivinhas e partilhe memórias. O fumo das castanhas assadas é visto como um elemento purificador que afasta as energias negativas e protege o lar. Partilhe as castanhas quentes com todos, simbolizando o calor e a união da família. O que fazer depois? As cascas das castanhas não devem ser atiradas para o lixo comum. Em algumas tradições,
são deixadas na terra como oferenda ou queimadas para completar o ciclo de purificação. Principais proibições do Dia de Todos os Santos. O que não fazer? Neste dia de fronteiras tênues, certos atos podem perturbar o equilíbrio, ofender os que partiram ou atrair infortúnios. A sabedoria ancestral adverte sobre estes perigos. 1. Não trabalhar a terra. Este é um dos mais antigos e rigorosos tabus. Arar, semear ou colher neste dia é considerado um desrespeito pelas almas que regressam à terra. Acredita-se que perturbar a terra neste dia pode irritar os espíritos dos antepassados, que abençoam ou amaldiçoam as colheitas. Consequência: a terra pode recusar-se a dar os seus frutos, ou as colheitas serão escassas e as pragas abundarão. 2. Não coser, bordar ou fazer trabalhos manuais com agulhas. Estes atos são vistos como um costurar ou atar o destino, podendo fechar caminhos, prender energias, ou pior, costurar má sorte para si e para a sua família. É como se estivesse a prender as almas que tentam encontrar o seu caminho. Consequência: entraves na vida, doenças que se prolongam ou dificuldades financeiras inesperadas. 3. Não se entregar a folias excessivas ou diversão frívola. Este é um dia de recolhimento e respeito pela memória dos defuntos. Risadas altas, festas exuberantes e comportamentos desrespeitosos podem ser vistos como uma afronta aos espíritos que visitam o mundo dos vivos. Consequência: os espíritos podem sentir-se desrespeitados e trazer melancolia ou tristeza duradoura para o lar. 4. Não negar pão por Deus a quem pede. Virar as costas a quem, em nome das almas, bate à sua porta, é um grave erro. É negar a caridade e a compaixão num dia em que a partilha é essencial. Consequência: a pobreza e a escassez podem bater à sua porta no futuro, e a sua alma pode não encontrar paz. 5. Não falar mal dos mortos ou recordar os seus defeitos. Neste dia, as palavras têm um poder especial. Falar mal de quem já partiu é perturbar o seu descanso eterno e invocar energias negativas para si mesmo. Acredita-se que os mortos estão a ouvir e podem não perdoar. Consequência: atrair para si a má sorte do defunto ou sentir a sua presença de forma indesejada no lar. 6. Não iniciar novos projetos ou empreendimentos importantes. O Dia de Todos os Santos é um tempo de conclusão de ciclos, de balanço e de memória, não de novos inícios. Começar algo novo neste dia é construí-lo sobre um terreno instável, sem a bênção dos antepassados. Consequência: o projeto estará fadado ao fracasso, enfrentará obstáculos insuperáveis ou trará mais problemas do que soluções. 7. Não emprestar, nem pedir dinheiro emprestado. O dinheiro é uma energia potente e, neste dia, as transações financeiras podem ter um custo invisível. Emprestar dinheiro pode significar que nunca o verá de volta, e pedir emprestado pode acarretar dívidas maiores ou uma maldição financeira. Consequência: desequilíbrio nas finanças, perdas inesperadas ou a impossibilidade de saldar as dívidas. 8. Não deixar as janelas abertas à noite sem proteção. Acredita-se que as janelas abertas são convites para espíritos, nem todos benevolentes. Sem uma oração ou um pequeno amuleto, como um ramo de arruda, o lar fica vulnerável. Consequência: perturbações no sono, sensações de presença indesejada ou, em alguns casos, a entrada de entidades menos amistosas. 9. Não cortar o cabelo ou as unhas. Estes atos, que simbolizam a renovação ou a separação de partes do corpo, são desaconselhados. Cortar o cabelo ou as unhas neste dia pode significar cortar a sua própria vitalidade, a sua ligação com a terra, ou enfraquecer a sua aura, tornando-o mais vulnerável a energias negativas. Consequência: perda de energia vital, doenças inesperadas ou uma sensação geral de fraqueza e desproteção. 10. Não varrer a casa depois do anoitecer. Varrer a casa à noite neste dia
É como varrer para fora a sorte, as bênçãos, ou até mesmo os espíritos benevolentes que possam estar a visitar. A sujidade material pode ser varrida, mas a energia que se varre é muito mais significativa. Consequência: perda de prosperidade e sorte para a casa, ou a expulsão de energias protetoras. Que as luzes das velas acesas neste dia de Todos os Santos iluminem o vosso caminho e o caminho daqueles que amastes e que agora habitam o reino do mistério. Que as tradições ancestrais vos tragam paz, sabedoria e a certeza de que, mesmo na ausência, há sempre uma presença. Que os véus se levantem, revelando não o medo, mas a beleza da eterna ligação entre os mundos. Até ao nosso próximo encontro, que a sabedoria dos antigos vos guie e proteja.